Os municípios mineiros receberam os repasses das verbas do governo estadual referentes ao mês de setembro. O governo de Minas Gerais ainda deve às prefeituras os repasses dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto deste ano. Eu tenho dito lá para a nossa equipe, já há alguns meses, que nós teríamos dois fatos que mereciam atenção e antecipação da nossa administração. Que nós, ao que tudo indica, depois de 44 meses de atraso, de desrespeito com os prefeitos, de desrespeito com o povo mineiro, nós teríamos um setembro normal, porque as eleições estão aí. Então, a eleição, às vezes, opera milagres. Então, que nós deveríamos ter um setembro normal e que, após as eleições, muito provavelmente o caos se instalaria nas prefeituras mineiras, ou seja, nós teríamos de vez uma situação insustentável. O governo depositou o Fundeb desse mês para pagar as professoras. Eu já tenho quase 100% do Fundeb para pagar esse mês, então esse mês eu não vou precisar de tirar dinheiro da fonte 100. Felizmente, para setembro não é o que está acontecendo. Mas por quê? Nós já estamos entendendo o porquê que está acontecendo, né? Por que agora, em setembro, tem dinheiro para poder normalizar pelo menos o mês de setembro? Aqui foi uma pulguinha atrás da orelha semana passada. Eu falei bom, a gente fica feliz que pelo menos nós vamos ter o recurso. Para vocês terem uma ideia, nesse mês, o município de Barroso sempre faz o adiantamento de 40% do salário para todos os funcionários, para todo funcionalismo. Da educação só podia antecipar 10%. Quando caiu na conta semana passada, eu fui lá e pagamos o restante, mesmo fora do prazo. E acreditamos que vamos pagar o salário desse mês, normalmente agora na sexta-feira. Que o repasse temporário que está sendo feito agora no mês de setembro, todos nós sabemos que ele tem um viés político, né? Nós estamos já às vésperas das eleições, né? E a estratégia realmente é dar um ar de normalidade agora em setembro, mas o que vem depois é assustador. Nós estamos muito preocupados. O atrasado da saúde, educação, nenhum, né? Inclusive, a gente não sabe como é que vai fechar o ano, as coisas estão muito precárias, eu não sei o que fazer mais. Entre os meses de abril a agosto, sem o repasse dos recursos do governo estadual, as prefeituras dos municípios do Campo das Vertentes retiraram dinheiro do fundo municipal para pagar funcionários públicos e professores da rede municipal de escolas. Desde abril, né, que a gente já não está tendo mais um repasse normal. Então, é preocupante, junho, julho e agosto, para que a gente pudesse estar fazendo o pagamento da folha de pagamento dos servidores da educação, nós já tivemos que fazer o complemento com recurso próprio. Você vai pensar, não, então pagou, tá bom, né? Mas o problema não é esse, nós estamos num cobertor curto. Se você puxa para a cabeça, os pés sobram. Se você tampa os pés, a cabeça vai ficar solta. Não tem outro jeito. Então, à medida que eu estou tirando do recurso próprio para poder pagar os professores, que eu acho justo, eles não podem ficar sem receber mesmo, mas à medida que eu faço isso, alguém vai ficar sem receber, porque eu não tenho, não é varinha de mágica. Nós não temos como fazer mágica. Então, consequentemente, alguém está ficando sem receber. E quem está ficando sem receber? Os fornecedores. E aí vira uma bola de neve, né? Então, para se ter uma ideia, só de junho, julho e agosto, nós tivemos que fazer um aporte de recurso próprio na ordem de R$600 mil para poder pagar os funcionários. Esse atraso do Fundeb que houve aí das professoras, nós tivemos que fazer o quê? Pegar recurso próprio, ou seja, fonte 100, que é recurso de eu fazer pequenos reparos, restauração na cidade, e eu peguei esse dinheiro e paguei as professoras os dois últimos meses, os dois penúltimos meses. Com isso, eu deixei de fazer restauração na Escola Municipal Maria de Seu, que precisa urgentemente de uma restauração. Então, nós estamos, a escola, o prédio da escola, ele está um caos, né? E isso aí vem acarretando várias coisas. O governo do Estado de Minas Gerais, depois de quebrar o Estado, agora ele está promovendo a quebradeira geral nas prefeituras mineiras, através da retenção indevida
de recursos financeiros dos municípios, como, por exemplo, ICMS, Fundeb, IPVA, multas de trânsito, dentre outros. Quer dizer, o governo de Minas, pela primeira vez na história de Minas Gerais, depois de tantas crises, nós estamos vivenciando um fato inédito. O governador está descumprindo, em primeiro lugar, a Constituição Federal, descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal e deixando de repassar aos municípios recursos financeiros que são dos municípios. É uma situação inacreditável, inimaginável e inaceitável que está trazendo para o povo mineiro grandes problemas. Sem recursos, principalmente uma prefeitura pequena, como é o caso do município de Tutinga, que depende quase que totalmente dos repasses constitucionais do governo federal, que está rigorosamente em dia, e do governo do Estado, que, lamentavelmente, nos últimos 3 anos e 9 meses, não está em dia. Isso traz problemas gravíssimos para o atendimento de saúde, de educação, coleta de lixo, tratamento de esgoto, dentre tantas outras demandas que o povo, no dia a dia, faz na Prefeitura Municipal. Para as 8 cidades da Anver, nós chegamos já na casa de 52 milhões de reais. No caso específico do meu município, Resende Costa, já são 2 milhões. Então, imagina, nós já estamos vivendo um momento de uma crise econômica no país, né? Nós temos uma desaceleração econômica e isso já afetou, por si só, as finanças dos municípios. E somado a isso agora, a retenção de recursos por parte do governo do Estado piorou muito mais a situação dos municípios, né? Então a gente tem vivido momentos dramáticos aí e contando mesmo com a colaboração e a compreensão da população que entenda o que está realmente acontecendo conosco. Eu não sei, esse mês eu ainda tenho dinheiro para pagar, mas o mês que vem eu não sei mais. Mas vamos aguardar. Caso o governo estadual repasse os recursos referentes aos meses anteriores, que já somam cerca de 9 bilhões de reais, as prefeituras não podem repassar esse dinheiro para cobrir o que foi gasto dos seus próprios fundos. Não pode. Isso aí precisa passar por uma normatização, principalmente no Tribunal de Contas do Estado. Se a gente for pensar, o Fundeb, a normatização dele é brasileira. Ela não é uma normatização só para Minas Gerais. Como que o MEC, o FNDE, que faz a articulação toda do Fundeb, vai querer fazer uma legislação específica para Minas Gerais? É muito pouco provável que isso venha acontecer, ou talvez para o Rio de Janeiro também, que está num problema sério. Como que eles vão tentar atender dois entes da federação, sendo que mais 25 estão numa situação normalizada? Eu não acredito que isso vai acontecer definitivamente. E não pode. Hoje, pelas normas do FNDE, MEC e as legislações que nós temos em vigor, nós não temos como reverter aquilo que nós recebemos para cobrir algo que nós já fizemos. O TCE tem algumas notificações junto ao Tribunal de Contas do Estado para que isso aconteça. Mas eu não vejo muita clareza nesse ponto, não. E nós vamos ter que correr atrás, porque se a gente não... O próprio recurso, quando ele chega, ele não pode passar de um ano para o outro com mais de 5% em caixa do valor arrecadado no ano. Então, é muito preocupante essa situação. Se chegar esse recurso todo de uma vez, talvez nós vamos ter que fazer bonificação para os professores. Aí se você é injusto, não, eles trabalham muito, eu também sou professor, é merecedor. Só que a gente precisa olhar o que está acontecendo atrás. O que nós não temos como fazer. É uma situação que a gente não tem nem como prever uma situação dessa agora. Precisa ter uma mudança na legislação e, principalmente, um entendimento do Tribunal de Contas do Estado que possa nos ajudar, talvez, a reverter essa situação. Mas eu não acredito muito, não. Uma das maiores áreas afetadas é a educação. O governo estadual tem o dever de repassar as verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é arrecadado pelos órgãos públicos através dos impostos. Entretanto, os municípios mineiros não recebem o Fundeb desde abril.
Na verdade, esse fundo ele não é oriundo nem de nenhum dos governos, nem do federal, nem do estadual. Ele é retirado das receitas dos municípios. Então, isso é que é importante o pessoal entender. Toda a receita constitucional que ela vai para o município, 20% dela é retida. Por exemplo, o ICMS. Quando nós vamos receber o ICMS do Estado, 20% dele é retido e vai fazer esse fundo. Depois da formação desse fundo, assim acontece com o IPVA, o Imposto de Renda, o IPI, todos esses impostos constitucionais, é retido deles o percentual de 20%, que é para a formação do Fundeb. Depois de formar esse fundo, a responsabilidade do Estado, porque é ele que arrecada, o governo federal repassa para o Estado, e aí é ali que forma-se o fundão, que a gente chama, e aqui ele vai, então, repartir isso para com os municípios. Então, de acordo com o número de alunos que tem nas escolas, de acordo com o IDEB, enfim, uma série de requisitos que tem, e que isso é feito nos estados, porque o governo federal, ele simplesmente repassa aquilo que ele retém dos municípios, passa para os estados ficam na responsabilidade de repassar para os municípios. E isso é a triste condição que nós estamos vivendo hoje. Nem o que é nosso não está sendo repassado. Nós já não estamos nem falando mais daquilo que é deles, né? No caso, especificamente do Estado, por exemplo, o repasse para a saúde, para o transporte escolar, para a assistência social, que ele deveria estar fazendo para nós, que ele não está, mas ainda por cima agora ainda retém também o Fundeb, que não é dele, que ele simplesmente administra para repassar para nós. No Fundeb, o valor que ele deve a Tiradentes é R$ 580 mil, R$ 681,20. É o que ele deve. Ele não repôs isso. Ele depositou esse mesmo dinheiro esse mês, mas os atrasados que eu tirei da fonte 100, ele não repôs. E o total com a dívida com o município de Tiradentes chega a quase 2 bilhões em todas as áreas de Tiradentes. Então a preocupação é muito grande. É inacreditável, é inimaginável que o governador chegue ao ponto de estar retirando dinheiro do Fundeb. O Fundeb é tido na administração pública quase como um dinheiro sagrado. É o dinheiro para pagar os professores e as professoras, é para pagar o pessoal da educação. Só na nossa pequena Itutinga ele já deve mais de 300 mil reais só do Fundeb. A dívida com o município de Itutinga é mais de 1.200.000 reais. É uma eternidade de dinheiro para uma cidade pobre, uma cidade que depende disso. No caso da educação, com essa retenção de mais de 300 mil reais, nós estamos praticamente limpando o caixa da prefeitura com recursos próprios, até então, para pagar o pessoal da educação. A saúde também se encontra bastante afetada pela falta de repasse das verbas do governo estadual. Só na área da saúde, o Estado deixou de repassar para Tiradentes quase 1.200.000, ou seja, é o que eu gastei no ano. Isso multiplica, vira 2.400. Então, a urgência e emergência está lá, atendendo as pessoas de Tiradentes e as pessoas que nos visitam também, mas o governo do Estado não tem feito a sua obrigação. E eu estou muito preocupado com o que vai acontecer pós-eleições. Barroso já passa de 4,5 milhões, que é o débito do Estado para conosco. Nesses 4,5 milhões, nós temos aí quase 3 milhões, que é da saúde, que ele não está investindo nada. Nós temos 1,2 bilhão, que é do Fundeb, que é o que está acabando com a gente na questão dos professores. É o transporte escolar e também a assistência social, que é o piso mineiro, que também não está vindo nada. Na última quinta-feira, foi assinado pelo governador de Minas Gerais, em Belo Horizonte, um decreto de adiantamento do recebimento dos impostos dos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano da Companhia Energética de Minas Gerais. Semana passada, o governador Pimentel assinou um decreto promovendo a antecipação dos impostos de ICMS da CEMIG, que é a maior pagadora de impostos, é a maior empresa de Minas Gerais, antecipando os meses de outubro, novembro e dezembro. Entrou no caixa do governo em setembro. Então, ele está fazendo, vamos dizer assim, um setembro normal, através de uma medida enganosa, desrespeitosa e criminosa.
por interesse puramente eleitoreiro, enganação pura. Haja vista que o próprio procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, na última sexta-feira, solicitou ao Tribunal de Contas do Estado a inegibilidade do governador de Minas, por ter cometido esse crime. É a chamada pedalada fiscal, que inclusive foi o crime fundamental, o crime considerado para o impeachment da presidente Dilma. Então, parece que esse partido está se especializando nessa prática criminosa que nós, prefeitos, também não podemos aceitar. É um desrespeito com autoridades constituídas, com os 853 prefeitos mineiros terem que estar suportando essa situação de verdadeiro assalto aos cofres municipais. Ou seja, aquilo que a CEMIG ainda nem cobrou dos seus consumidores, dos seus usuários, ela já passou para o governo do Estado, para o período eleitoral. Eu entendo que ele está praticando uma improbidade administrativa, eu quero torcer para que a Justiça faça valer, porque se nosso prefeito comete um erro, o Ministério Público sempre está nos convidando a estar lá com eles. Então, que essa lei sirva para todos também. Por quê? Como que vai ficar agora os últimos meses de setembro? Indiferente dele ganhar ou perder a eleição. Como é que vai ficar os repasses? Então, a preocupação é muito grande e nós já estamos preocupados se os recursos não vier, da gente não poder pagar fornecedores para a prefeitura, ou seja, o abastecimento da gasolina, a merenda escolar dos alunos, enfim, tudo que precisa de comprar para uma prefeitura, para uma administração. Essa possibilidade de repasse posterior, eu acho que vai ser complicado. Não vejo de onde que o governador vai retirar esse recurso para acertar com os municípios até no final do ano. Nós vamos realmente passar momentos piores do que estão hoje, porque pós-eleição o que pode acontecer, né? Eu acredito que nós temos que nos preparar, as prefeituras ficarem todas já atentas como que nós vamos honrar com os nossos compromissos, com os fornecedores, com a folha de pagamento de cada prefeitura. E esse vai ser o grande desafio nosso daqui para frente. Nós vamos sofrer na carne mesmo, pode ter certeza, o povo inteiro, os municípios mineiros todos vão sofrer na carne, principalmente a partir de outubro. Outubro, novembro e dezembro vão ser negros para nós, podem ter certeza disso.